Saludo com alegria a los participantes de este Congresso de Cátedras e Escolas, reunidos desde tantos lugares do mundo em torno a uma mesma convicção educativa. Saludo de modo particular ao irmão Paulo Fossati, presidente da União Brasileira de Educação Católica, que nos representa em esta atividade e que ha sido um grande impulsionador desta ação e de compromisso da educação católica com a transformação social. Hablo desde Brasília, capital de Brasil, em nome da Universidade Católica de Brasília, do Grupo BEC, nossa entidade mantenedora, como investigador em la área de educação e gestor pastoral e educativo. Tenho a compartilhar uma experiência que aí não é um projeto, é uma experiência vivida entre os dias 24 e 29 de agosto deste ano de 2026, realizamos em nosso campus o Taller de Transformação Social, em aliança com a Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes. Por isso, aqui estou para compartilhar com vocês o Taller de Transformação Social, a universidade que escuta o território itinerário processual hacia a escola cidadania, sobre o tema Universidade e Comunidade, Conexão, Serviço e Compromisso Social. De onde partimos? A Universidade Católica de Brasília é uma instituição católica, comunitária e filantrópica. Nossa missão como Grupo BEC é promover uma educação integral e com um compromisso social com valores humanos e cristianos para servir a sociedade. Essa frase não é um enunciado decorativo, nos obriga. Entre nossos valores estão o humanismo solidário, a espiritualidade e a ecologia integral. E temos uma convicção que atravessa tudo que lo hacemos. A pastoralidade não é um setor, é uma dimensão transversal, presente em el currículo, em las relações e em la gestão. Toda proposta educativa séria começa com uma escuta e lo que escutamos foi um dolor concreto. É o risco de formar profissionais tecnicamente competentes e existencialmente desorientados. Jovens que chegam à educação superior perguntando-se para que serve aquilo que aprendem. E territórios de alta vulnerabilidade social ao redor de nosso campus, geograficamente cercanos, existencialmente distantes. Aún em meio de tantos avanços e de tantas interfaces comunitárias, percebimos algumas barreiras, a vezes invisíveis, e foi frente a este processo que decidimos trabalhar. O taller realizado, a proposta legou por la aliança com as escolas correntes e por la pedagogia de encontro. Mais de 50 estudantes universitários participaram do taller. Jovens e adultos de carreiras distintas, de áreas de conhecimento distintas, em momentos distintos de sua formação. Essa diversidade não foi um detalhe organizativo, foi um princípio metodológico. Foram 30 horas organizadas em 3 blocos. Em el primeiro, cada estudante elegeu um eje formativo segundo suas afinidades, em juego ou em la arte. No linguagem ilustrativo, sino linguagem de conhecimento. É o juego que rescata a interação e a criatividade. É a arte que ensina a observar e a comunicar aquilo que a palavra por si sola não alcança. Depois, vino a transferência entre pares. Ao terceiro dia, os próprios estudantes se convirtieron em facilitadores uns de outros. Aí, deixou de ser público, todos eram educadores. Então, saímos do campus, fomos ao encontro de niños, de adolescentes e de pessoas maiores, em territórios reais, conduzindo experiências educativas com aquilo que haviam aprendido dias antes. E a semana culminou em o desenho coletivo de projetos de intervenção sociocultural, nascidos não de uma agenda pré-definida por nós outros, sino de las necessidades de los próprios estudantes reconheceram a escuchar o território.
A formação foi institucionalmente acreditada como atividade complementária em las trilhas de desenvolvimento do programa Propósito de Vida, em el núcleo de formação general e humanística da Universidade Católica de Brasil, e como certificação e extensão universitária. A experiência entrou em el recorrido acadêmico formal de estudantes. Na perspectiva de metodologia e impacto, el taller realizou uma metodologia que se diz em 3 verbos: escuchar, crear e celebrar. Se escucha primeiro e se planifica depois. Lá, as iniciativas nascem de aquilo que foi escuchado e não levamos soluções hechas a comunidades que não nos pediram nada. E se celebra porque aquilo que não se celebra não se sustém. Cabeça, coração e manos foram movilizados ao mesmo tempo, porque a cultura do encontro não se ensina em uma classe expositiva, se aprende praticando-la. O impacto foi de dupla via. Nossos estudantes superaram o aprendizagem exclusivamente acadêmico e se converteram em agentes ativos de transformação social, desenvolvendo escuta, liderazgo, pensamento crítico e compromisso cidadão. E as comunidades encontraram espaços seguros de participação e de construção coletiva. Em los que niños, jóvenes y personas mayores participaron activamente en la búsqueda de soluciones para aquello que afecta su propia realidad, mientras la comunidad se convierte en protagonista en su propio desarrollo. Los universitarios descubren que la educación cobra sentido cuando se pone al servicio de otro y del cuidado de la casa común. O taller não foi uma iniciativa aislada. Deu corpo a estratégias que o grupo Beck já venia construindo. Se escreve em La Pastoral Estudantil, que assume o protagonismo estudantil como expressão da formação integral e busca formar liderazgos servidores comprometidos com a transformação social. Se escreve em el voluntariado, descrito em nossas diretrizes de pastoralidade, como expressão da identidade evangelizadora, caminho por el qual estudantes e educadores vivem ao serviço ao próximo, integrando fé, solidariedade e cidadania. E responde a objetivos de nosso plano estratégico em la transversalidade de la pastoralidade, ao fortalecer o compromisso social por meio de alianças e a expandir nossa presença com impacto social positivo. Não criamos uma estrutura paralela. Dimos corpo àquilo que já professamos. Na perspectiva do horizonte, e aqui chego ao ponto que mais me interessa comunicar. O taller não foi um evento. Foi a primeira etapa de um itinerário. De él nasceu ao Escolas Ocorrentes. Espaço permanente de encontro, de escuta e de acompanhamento de los projetos que aqueles 50 estudantes desenharão. E que aqueles jovens que estão formando os practitioners, que em 2027 mediarão o programa Escola Cidadania em la Universidade Católica de Brasília. Nossa meta é acolher em 2027 entre 500 e 1.000 estudantes de educação básica provenientes de escolas públicas do Distrito Federal situadas em las áreas de maior vulnerabilidade social de entorno da universidade. Observem a inversão. A universidade deixa de ser o lugar que habla sobre o território e passa a ser o lugar que recebe o território, que aprende de ele e que se deixa transformar por ele. E os facilitadores não serão especialistas importados, serão nossos próprios estudantes. O Papa Leão XIV ha insistido com nós em la tarefa de construir puentes, de cultivar uma paz desarmada e desarmante e de caminhar
juntos como peregrinos de la esperanza. Isso foi o que nós intentamos fazer frente a mapas antigos que separam o campus do território e ao saber do sentido. Elegimos traçar novos mapas de esperança, mapas dibujados a muitas manos, com jovens que descobriram que a educação católica só é fiel a si mesma quando se hace serviço. Dejamos esta experiência à disposição da rede de cátedras escolas como caminho possível e replicável de uma universidade que escute a seu território. Muitas graças e que podamos seguir construindo juntos a cultura de encontro. Um forte abraço e que Deus los bendiga.